Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Carmen. Se és novo, nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Todas as segundas-feiras eu publico aqui no meu canal, no meu cantinho do YouTube, como eu gosto de chamar, um vídeo baseado em 3 temas que fazem parte da minha vida há mais de uma década. E estes temas são espiritualidade, autoconhecimento e higiene mental. Então, se estes são tópicos que também fazem parte da tua vida ou com os quais tu te identificas, se gostas de estudar acerca destes tópicos, gostas de aprender mais sobre isto, estás no sítio certo. Bem-vindo aqui ao canal. Este vídeo vai ser o primeiro de uma série de 4 vídeos que eu vou fazer com base no livro O Segredo, da Rhonda Byrne, e na verdade eu tive 2 grandes influências para começar aqui esta série no canal, baseado no livro The Secret, O Segredo. A primeira grande influência é outra criadora de conteúdo aqui no YouTube, que é a Melodia Moreno, que eu já acompanho há imenso, imenso tempo, assim, há anos, ok? Quando eu falo imenso tempo, há anos que eu sigo e acompanho os vídeos da Melodia Moreno aqui no canal aqui no YouTube, o canal dela aqui no YouTube. E recentemente, não só recentemente, mas ela tem esta prática, tem este tipo de conteúdo de fazer estudos acompanhados de livros na área do desenvolvimento pessoal, na área da espiritualidade. E é algo que me motiva também, que me inspira. Foi uma grande influência para eu estar aqui. E outra grande influência foi uma amiga que eu tive, que veio cá à minha casa há 2 dias. E eu, na verdade, tenho uma estante repleta de livros, porque se tal como eu, tu também estás na tua jornada de espiritualidade ou conheces alguém que foca de forma intencional na sua espiritualidade, então normalmente são pessoas que estudam imenso, que compram livros, que assistem documentários e filmes na área de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, então temos muitos livros. E enquanto quando ela estava cá há 2 dias, esta minha amiga, eu queria tirar outro livro, mas sem querer tirei este livro puxei este livro da estante. Ela disse, mas Carmen, que livro é este? É porque eu tenho a impressão que o meu pai tem este livro lá em casa há mais de 20 anos e ele nunca tocou no livro, eu não sei sobre o que é. E eu quando fui ver, eu disse assim, olha, este livro foi publicado, a autora é australiana, não é? Então a edição original da Secret, em inglês, foi publicada em 2006. Este livro, não este livro físico, mas a publicação do livro tem 20 anos, tem praticamente 20 anos. Então, sim, é muito provável que o teu pai tenha o livro há 20 anos. Ah, e, e ela perguntou-me sobre o que é. E eu disse: olha, é um livro sobre lei da atração. E eu sei que parece tão trivial, parece tão básico, mas eu vejo este livro como estando no mesmo patamar dos livros como O Alquimista, do Paulo Coelho, Canja de Galinha para a Alma, do Jack Canfield, eu acho que é o nome do autor, O Poder do Agora, do Deepak Chopra, assim. Eu nunca sei se é Deepak Chopra ou Eckhart Tolle, eu confundo sempre os dois autores, mas sim, O Poder do Agora, Os 4 Compromissos, assim, eu vejo este livro como sendo um pilar básico no início de uma jornada de espiritualidade. E, ok, se vocês pensarem, é um livro sobre lei da atração, toda a gente sabe o que é lei da atração. Mas deixa-me dar-te aqui um bocadinho de contexto deste livro. Ele foi escrito ou publicado pela primeira vez há 20 anos. Há 20 anos atrás, o acesso à informação da lei da atração não era massificado como é hoje. As pessoas não faziam a mínima ideia, ou melhor, a maior parte das pessoas não fazia a mínima ideia o que é isto da lei da atração, o que é que significa, o que é isto de termos pensamentos positivos e pensarmos exatamente daquilo que queremos e as coisas começarem a materializar-se, começamos a atrair aquilo que queremos. Não era assim tão disseminado, as pessoas não sabiam. Então, ok, é uma coisa que hoje, em 2025, que é quando eu estou a filmar este vídeo, é uma coisa trivial, uma coisa básica, mas na verdade, há 20 anos atrás, que não é assim há tanto tempo, não era.
Então, vai ser uma série de 4 vídeos. Neste primeiro vídeo, nesta primeira parte, eu vou focar-me nos 2 primeiros capítulos, que têm como título o Segredo Revelado, e o segundo capítulo é O Segredo Simplificado. Mas antes disto, apresentar-te um bocadinho aqui a história da autora. E ela partilha a sua história no prefácio do livro. E partilha o seguinte: há um ano, a minha vida ruiu estrondosamente. Tinha chegado a um ponto de exaustão no trabalho. O meu pai morreu subitamente e as minhas relações com os meus colegas de trabalho e as pessoas mais próximas estavam um caos. Mal sabia eu, na altura, que desse enorme desespero nasceria a minha maior descoberta. Basicamente, ela recebeu neste ano, não é? Em que parecia que estava tudo a ruir, ela não estava bem no trabalho, na vida pessoal, com os colegas também de trabalho, parece que tudo tinha ruído, ela tinha perdido o pai também, que era um pilar da vida dela. E na verdade, uma coisa que eu quero partilhar contigo também é que, para além do livro, existe o documentário, e melhor é que o documentário está no YouTube. Então, se escreveres documentário O Segredo, vais encontrar quer em inglês, quer em português, está em português do Brasil, quer em inglês com legendas também em português. E ela partilha um bocadinho mais aí de como foi impactante, e na voz dela, que depois tem outro poder. Mas basicamente neste ano, a filha Hailey, é o nome da filha, a Hailey partilhou com ela um livro. Um livro na área também, como se diz aqui na área da literatura de desenvolvimento pessoal. E na verdade, este livro que a filha ofereceu à Rhonda foi um livro que começou por abrir a mente dela a outros livros, a outros professores, a outros autores. E nesta leitura, neste estudo que ela foi fazendo, à medida que foi adquirindo mais conhecimento aqui na área de espiritualidade, de higiene mental, de desenvolvimento pessoal, como se fala, não é? Também, como se chama. Ela foi percebendo aqui um fio condutor e foi-se apercebendo de que as pessoas iam falando, tinham linguagens diferentes para falar da mesma coisa. E esta mesma coisa foi o que ela intitulou de O Segredo, que nada mais é do que a lei da atração. Neste livro, ou quer no livro, quer no documentário, a Rhonda é a autora e a produtora do filme, do documentário e do livro, mas ela tem aqui várias pessoas que contribuem também, que trazem os seus pareceres, os seus pensamentos, os seus conhecimentos e informação escritos no livro, e também depoimentos no documentário. A sério, eu recomendo muito, muito, muito que assistam o documentário. Se não têm acesso ao livro, mais uma vez eu falo de bibliotecas, porque na maior parte do mundo existem bibliotecas públicas onde vocês podem aceder a vários livros. Às vezes têm que fazer um cartão e na maior parte das vezes nem é pago. Então, se tiverem uma biblioteca por perto, uma biblioteca pública, uma biblioteca municipal, vão até a vossa biblioteca, informem-se e terão acesso com certeza ao Segredo, porque lá está. Eu acredito que este livro está em todas as bibliotecas, todas as livrarias, e é de fácil acesso. Mas como dizia, ela tem aqui a parceria, ou trabalha com vários autores, filósofos, especialistas, empreendedores, médicos também, psicólogos. E aqui neste primeiro capítulo ela tem a contribuição do autor, que é o Bob Proctor. E lê-se o seguinte: provavelmente tem estado sentado a pensar: o que é o segredo? Vou contar-lhe como cheguei ao seu conhecimento. Todos trabalhamos com um poder infinito. Todos nos guiamos pelas mesmas leis. As leis naturais do universo são tão precisas que nem sequer temos nenhuma dificuldade em construir naves espaciais. Podemos mandar as pessoas para a Lua e podemos calcular a aterragem com a precisão de uma fração de segundos. Estejamos onde estivermos, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Estocolmo, Londres, Toronto, Montreal ou em Nova Iorque, trabalhamos todos com um único poder, uma lei. É a lei da atração.
Então, basicamente, o segredo, ela já abre logo o livro, já começa logo o livro por desvendar o segredo. O segredo é a lei da atração. É esta lei que nós hoje conhecemos, não é? Que é tão massificada, em que basicamente pensamos, concentramos-nos naquilo que queremos e o pensamento atrai aquilo que nós queremos. Mas vou continuar aqui a leitura. E aqui com uma contribuição ainda do Bob Proctor, que diz o seguinte: por que é que acha que 1% da população mundial ganha cerca de 96% de toda a riqueza criada? Acha que é por acaso? Houve um plano para que assim fosse. Eles sabem qualquer coisa, percebem o segredo, e agora é você que o vai descobrir. E assim, eu gosto muito deste livro porque ele começa já assim a escancarar a porta, não é? Começa logo a falar em riqueza, não é? Começa logo a falar em dinheiro. E nesta frase que todos ouvimos, não é? Que a maior parte do dinheiro, da riqueza a nível mundial está com 2% da população. E este livro defende que isto acontece devido à lei da atração. Lê-se o seguinte aqui: as pessoas que atraem riqueza usaram o segredo de forma consciente ou inconsciente. Têm pensamentos de abundância e riqueza e não permitem que os maus pensamentos ganhem raízes na sua mente. Basicamente, a lei da atração diz que as coisas semelhantes se atraem, mas na verdade estamos a falar de pensamentos. Então este livro é muito sobre isso. Assim, vão ouvir-me falar, não só neste vídeo, mas nos outros vídeos, muito sobre o pensamento e o poder que o pensamento, naquilo que pensamos, tem nas nossas vidas. Vou beber aqui um bocadinho de água. E eu pus aqui uma nota, eu não sei se já ouviram falar de um dos processos dos atletas de alta competição. Se leem um bocadinho, se já assistiram a algum documentário sobre como eles treinam. Não é só o treino físico, eles também fazem um treino mental, um treino de pensamento. Começam por visualizarem-se, terem este pensamento de: não, eu hoje vou treinar, eu hoje quero alcançar este objetivo. E vêm-se a fazer as coisas antes de pegarem num peso, vêm-se a pegar naquele peso, a fazer um movimento de uma forma específica e correta. E se eu não estou em erro, aqui no livro eles também apresentam aqui um estudo ligado a isso, ligado a atletas de alta competição. E realmente o livro fala e afirma que tudo começa na mente. Vou ler-vos aqui também outra parte. O nosso trabalho, e quem contribui aqui com isto, é um especialista, se chama John Assaraf. Ele escreve o seguinte: o nosso trabalho como seres humanos é manter sempre no pensamento aquilo que queremos, tornar absolutamente claro nas nossas mentes aquilo que queremos. E é isto, tudo começa na nossa mente. Tudo começa com uma ideia. Eu agora estou a gravar este vídeo num telemóvel antigo. E este telemóvel começou com uma ideia. Alguém pensou: um dispositivo que faz isto e com os dedos podemos fazer... Obviamente foi-se desenvolvendo a partir de alguma coisa, não é? Começámos com os telefones físicos, os telefones de linha. Eu recentemente estive aqui num palácio, fui fazer uma visita guiada a um palácio e tive a oportunidade de ver o primeiro telefone. Eu já não me lembro do nome do rei, mas o rei português que teve o primeiro telefone em Portugal. E era assim, um telefone tão rudimentar, que era são dois auscultadores, não é? Com o fio. Então os dois auscultadores que ele punha, e assim, era revolucionário na altura. Ele punha os dois auscultadores, tinha que se colocar aqui, porque aquilo estava preso à parede, e assim é que falava, e ouvia-se mal. Assim, eu parto do princípio que se ouvia mal, não sei, não tive a oportunidade de experimentar. Mas uma coisa tão rudimentar. E começou assim. Depois tivemos os telefones em casa, telefones com fio, telefones sem fio, telemóveis com teclas, telemóveis sem teclas, telemóveis que se dobram. Foi avançando. Mas foi avançando, antes de ir avançando, começou
na mente de alguém. Outra frase que eu sublinhei aqui. Se consegue pensar naquilo que quer e fazer com que esse seja o seu pensamento dominante, vai mesmo conseguir tê-lo na sua vida. E é uma coisa que este livro, a Rhonda, sublinha imenso. Não só ela, mas todos os autores que depois contribuem no documentário e neste livro, que é: se nós tornarmos os pensamentos daquilo que nós queremos, das situações, dos produtos, dos bens, da vida que nós queremos, se este realmente for o nosso pensamento dominante, não há como o universo, Deus, a força suprema, o divino, não nos entregar aquela frequência, não é? Uau, e que curioso! Aqui as próximas frases que eu sublinhei têm a ver com frequência. A maior parte de nós não percebe de facto como isto funciona, mas todos sabemos que cada canal tem uma frequência. Quando queremos ver imagens diferentes no ecrã, mudamos o canal e sintonizamos uma nova frequência. Se quiser alterar algo na sua vida, altere o canal e muda a frequência, alterando os seus pensamentos. E assim, eu acredito muito, muito nisto. E não é questão de pensamentos positivos, pensamentos negativos, ou melhor, não é só isso, não é só aquilo em que pensamos, é onde pomos a nossa energia, onde é que tu pões o teu foco. Se tu estás a assistir a um canal, e é exatamente este exemplo, se estás a assistir a um canal, ou agora há muitas pessoas na minha faixa etária, não é? Que não veem televisão, mas, não sei, as pessoas ouvem música. E se surge uma música que tu não gostas, o que é que tu fazes imediatamente? Mudas, pões a outra, vais procurar outro artista, outra música, vais mudar, tu não te vais manter na frequência daquela música que não tem nada a ver com aquilo que tu queres ouvir naquele momento. Mesma coisa com um vídeo. As pessoas que estão a assistir, ou tu que estás a assistir este vídeo agora, é porque tomaste uma decisão intencional de não, eu vou assistir este vídeo. É algo que vai contribuir de alguma forma, que vai agregar alguma forma na minha vida. E é algo que o livro partilha, ou que se lê no livro várias vezes. Ainda aqui neste primeiro capítulo, lê-se aqui: atrai as coisas boas em vez das más. A única razão pela qual as pessoas não obtêm o que querem é o facto de estarem a pensar mais naquilo que não querem do que naquilo que querem. Assim, eu acho que toda a gente conhece alguém. Eu acho que toda a gente conhece alguém que é negativo. Que é: ai, mas eu não quero, nanana, eu não quero, nanana, nanana, eu não. Focam-se tanto no não, de tanto se focarem no negativo, conseguem atrair o negativo. Toda a gente conhece isto. Eu não vou dizer aqui nenhum nome. Mas eu conheço e tenho a certeza que tu conheces também. Há aqui um autor, que é o Bob Doyle, que partilha o seguinte: a lei da atração não depende do facto de você considerar algo bom ou mau, adoro isto, ou do facto de não querer ou querer alguma coisa. Ela responde aos seus pensamentos. Por isso, se está a olhar para uma montanha de dívidas e a sentir-se péssima acerca disso, é esse o sinal que está a emitir para o universo. Sinto-me mesmo mal por causa das dívidas que tenho. Está apenas a afirmá-lo para si. Está a senti-lo com todas as fibras do seu ser. E é isso que vai continuar a ter. Assim, toda a gente tem exemplos disso. Isto traz-me à memória uma conversa que eu tive recentemente com o meu vizinho, que ele disse: ai não, eu quero trocar de trabalho, pá. E eu perguntei-lhe: então, mas tu já sabes aquilo que tu queres? Porque eu também, pronto, não é? Não me cala. Eu perguntei: uau, que fixe, que bom que tu sabes que não estás no sítio certo. Sabes que às vezes as pessoas demoram muito tempo, e é esta a verdade. Para mim, eu vejo isto como uma coisa muito positiva. Quando as pessoas... E ainda recentemente eu partilhei isto com uma amiga. Eu acho tão inspirador ver outro ser humano a perceber-se que uma determinada situação, uma coisa já não está a funcionar para ele, para ela, e quando ele ou ela toma a decisão de dar a volta, de fazer algo diferente, eu vejo isto como
uma super inspiração para mim, por mais mínima que seja a coisa. E pronto, esse meu vizinho estava a falar da procura de trabalho. E eu perguntei, então, mas tu já sabes exatamente o que é que queres? E ele disse, sim, eu estou numa área, não sei o quê, hum, mas eu não quero esta área, o meu foco é este, é isto que eu estudei, é o que eu quero. Eu disse, ótimo, então é começares a procurar. E ele, sim, eu já estou a procurar, mas quando eu procuro, vejo logo que há muita gente que está à procura do mesmo, nananã. Eu disse, claro, mas tu estás à procura do teu. Tu estás à procura do teu. Eu, pronto, como nós somos só vizinhos, não somos amigos, não é meu trabalho incentivar ninguém. Porque eu também reparo que às vezes posso ser um bocadinho chata com estas coisas e não quero, então gosto de deixar ali o meu parecer e depois a pessoa faz com a informação aquilo que quiser. Mas é isso, às vezes damos por nós e é de forma inconsciente. Ai sim, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ai, mas não, está muita gente e sou mais um, eu sou mais uma, nananã. Mas é neste momento que nós temos que nos lembrar. Eu só tenho que fazer a minha parte. E a lei da atração é explícita nisso, de a nossa parte começa com o pensamento. Lê-se o seguinte aqui, outra parte do primeiro capítulo que eu sublinhei. Quando concentra os seus pensamentos em algo que deseja e mantém esse enfoque, está neste momento a chamar aquilo que quer com o poder mais grandioso do universo. A lei da atração não processa não, ou não mais, ou nunca, ou outras expressões de negação. Quando você pronuncia as expressões de negação, eis o que a lei da atração está a receber. E basicamente eles dão aqui vários exemplos de quando eu digo não, 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 o que é que significa para o universo? O que é que significa para a fonte criadora, para a fonte divina? Dão vários exemplos. Quando dizemos, ou quando tu dizes, não quero entornar nada neste fato, na verdade, o universo lê isto como querem tornar algo neste fato e querem tornar mais coisas. Quando eu penso, não quero um corte de cabelo horrível, na verdade, a fonte criadora interpreta como quero um corte de cabelo horrível. Quando alguém pensa, não me quero atrasar, o universo interpreta como quer atrasos. Assim, dito feito. Quantas vezes isso não acontece de não, eu não me quero atrasar, eu estou atrasada, não, 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 eu não me posso atrasar, eu não me posso atrasar. E depois é o autocarro que não chega. E depois é uma confusão. Eu até me estou a lembrar de episódios que eu já estava tão atrasada e acontece uma confusão no autocarro e o autocarro fica parado. Não fales assim comigo, não fales comigo assim. Quando alguém pensa, não fales comigo assim, o que é que o universo interpreta? Quero que fales comigo assim e quero que outras pessoas falem comigo assim. Então, neste primeiro capítulo, também já começamos a ter alguns exemplos de como podemos olhar para a linguagem, que é uma coisa que também, conforme vamos percorrendo este caminho intencional de autoconhecimento, de espiritualidade, nos vamos apercebendo. Outra frase que eu sublinhei aqui: aquilo em que mais pensa ou em que mais foca é aquilo que vai ter na vida. Isto faz-me lembrar de uma frase do Tony Robbins que diz o seguinte: where focus goes, energy flows. E basicamente traduz para onde o nosso foco vai, é para onde a energia vai fluir. E é muito, muito isto. Eu penso que eu já fiz aqui. Este vídeo já se está a tornar um bocadinho longo, então eu acho que vou ficar por aqui, mas quero só fazer aqui uma contextualização final, ou um resumo. Eu penso que já partilhei aqui num vídeo passado de como às vezes as coisas que nós lemos, que vemos na televisão, de tanto ouvir, podem ser factos, podem ser crenças, podem ser verdades no contexto global, mas são coisas que estão a acontecer noutro sítio, com outras pessoas, e é tão fácil para nós sugarmos aquela energia. É tão fácil criarmos ali um elo de ligação com a dor do outro,
com a tristeza do outro. No outro dia eu vi, porque recentemente tivemos aqui em Portugal, tivemos aqui em Portugal eleições, não é? Para o primeiro-ministro. E eu vi um cartaz que dizia assim: para acabar com a guerra em Portugal, ou para termos paz, não era para acabar com a guerra, era para termos paz em Portugal. E eu pensei assim, mas existe paz em Portugal? Não existe paz. Há sítios no planeta em que existe guerra, mas em Portugal não existe guerra. Nós não estamos em guerra civil, nós não estamos em guerra com outros países. Nós vivemos num contexto de paz, mas são estas imagens, sabem, que às vezes nem são verdade e que nós adquirimos como crenças absolutas e que também transferimos para a nossa vida pessoal. E uma coisa que eu acho riquíssima e acho que eu não acho, eu penso e acredito que tem tanto impacto na minha vida e daí eu continuar a minha jornada de espiritualidade, é que remete muito à responsabilidade, à autorresponsabilidade, ao processo de responsabilização, de apesar de tudo o que está a acontecer lá fora, apesar de tudo o que já aconteceu na minha vida no passado, eu, enquanto ser livre, enquanto ser que ainda tem controle sobre diversas coisas na minha vida, assumo a responsabilidade de ser um ser humano melhor, de correr atrás, de trabalhar, de ter pensamentos que me colocam numa posição de equilíbrio. E esta é uma decisão que tu podes tomar, independentemente do contexto ao teu redor, independentemente do teu passado, do que se passa agora. Tu tens o controle da tua vida, és um ser livre, principalmente se és adulto, não é? És um ser livre para tomar decisões que vão de encontro aos desejos do teu coração. Eu acredito que isto é mesmo verdade. E quero acabar aqui com uma frase no final do primeiro capítulo. Eu pensei que esta série iam ser 4 vídeos, mas eu acho que vão ser um bocadinho mais. Mas fecho com esta frase. Decida o que quer ser, fazer e ter. Tenha os pensamentos relacionados com isso, imita a frequência e a sua visão tornar-se-á a sua vida. E eu penso que é com esta mensagem que eu quero encerrar. Decide aquilo que tu queres ser, decide aquilo que tu queres fazer, decide aquilo que tu queres ter, tem os pensamentos que vão ao encontro disso, do que tu queres ser, de o que queres fazer, do que queres ter, imita esta frequência do que tu queres e permite que esta visão, que estes teus pensamentos se materializem. Eu espero que este vídeo tenha contribuído com alguma coisa. Partilha aqui nos comentários se já leste algum livro, ou se já leste alguma vez este livro, O Segredo da Rhonda Byrne, ou se já assististe o documentário e que impacto é que teve na tua vida. Eu gosto sempre de interagir convosco aqui nos comentários e nós vemo-nos daqui a alguns dias. Eu vou voltar, ou eu vou continuar a fazer aqui o estudo do livro O Segredo da Rhonda Byrne, e na esperança que tenha um impacto positivo na tua vida, tal e qual como o livro teve na minha e ainda tem. Nós vemo-nos daqui a alguns dias. Até lá, cuida-te. Tchau!